A gente fala agora do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa básica de juros do país, a Selic, em 1 ponto percentual. Com essa decisão, a Selic chegou ao patamar de 14,25% ao ano. Esse é o nível da taxa, maior, né, nível da taxa desde outubro de 2016, perdão. E a gente vai saber agora quais são os impactos dessa elevação na economia do Brasil e com os principais parceiros comerciais do país, né? E a gente vai conversar agora com Carlos Rotz, que é sócio fundador da A7 Capital. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Money Times. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, o pessoal de casa também. Felipe Machado participa, claro, dessa Felipe? Conversa. E, Carlos, bom, já adiantei aqui os dados, né? Como é que você vê o impacto dessa taxa, que já estava precificada, Perfeito. né? Não foi nenhuma surpresa para ninguém, mas como que ela deve impactar o cenário econômico brasileiro, falando de curto, médio e longo prazo? Então, como você comentou, né, essa alta de 1% ela havia sido encomendada pelo antigo presidente do Banco Central. Ele, antes de finalizar o ano, tinha dado esse guidance de mais 2 altas de 1% que finalizaram agora. Então, isso já estava precificado pelo mercado. Agora, toda alta de juros, ela acaba sendo um desacelerador da economia real. A gente já viu dados de serviço, industriais, dados de consumo como um todo, desde dezembro até agora, sendo impactados de forma negativa, né? O Felipe comentou com relação ao capital das empresas de saúde, que sobe, mas a maioria das empresas do Brasil, eles têm também um custo de dívida sendo afetado do lado negativo. Então, esse aumento de juros, por mais que seja encomendado, ele tem, na verdade, um motivador, tá, de desaceleração de inflação, mas você tem um impacto na economia real. A tendência é que a gente siga vendo desaceleração econômica também nos próximos dados para frente, tá? E aí você falou do impacto na dívida e tem também o impacto na dívida pública, né, Carlos? Perfeito. Isso daí é um problema, porque hoje o que motiva, né, a grande preocupação do mercado acaba sendo a questão fiscal. E toda vez que você eleva juros porque o fiscal está desacelerado, você piora esse número, né? A alta recente que teve, ela encarece a dívida pública em quase cerca de 50, 60 bilhões por ano. Então, toda vez que você tem uma elevação, por conta de um fiscal pouco descontrolado, né? Pouco entre aspas, mas um fiscal mais descontrolado, você acaba piorando um pouco a situação. É muito importante que o governo dê alguma sinalização de responsabilidade fiscal para que a gente entre num processo de final de ciclo e a gente comece a voltar a reduzir juros, porque aí a gente tem impacto positivo dobrado, tá? A gente tem impacto positivo na economia, voltando a reaquecer, a acelerar, com uma inflação ali um pouco mais estabilizada e economia também na dívida pública, né? No custo da dívida. Sim. Felipe, sua pergunta para o Carlos. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Tudo beleza? Carlos, a gente, vamos lembrar um pouquinho do final do ano passado, né? Quando o Fernando Haddad foi para a TV para falar da isenção, ele falou de outras coisas, mas ele falou de corte de custo, de gasto e tudo mais, mas ele anunciou aquela isenção de R$5 mil para as pessoas, para quem ganhava até R$5 mil, isenção do imposto de renda. E daí foi aquela gritaria no mercado, todo mundo criticando muito. No dia seguinte o dólar começou a subir, enfim, teve aquele impacto no dólar que a gente viu subindo bastante ao longo até inclusive do começo desse ano. Ontem o governo mandou o projeto para o Congresso, já mais definido, mas assim, enfim, ele mandou ontem para o Congresso e a gente teve o menor dólar desde muito tempo. Queria que você fizesse uma leitura desse momento. Quer dizer que aquele dólar lá atrás não tinha sido aumentado por essa razão ou agora o dólar está baixo por alguma outra razão? Quer dizer, faz um pouquinho essa leitura das questões internas e externas para a gente tentar entender um pouquinho por que o dólar baixou no dia que o projeto chegou realmente a virar praticamente realidade. Né? Perfeito. Essa divulgação, Felipe, aconteceu ali, salvo engano, na virada de novembro para dezembro. E por mais que a gente não tenha um espaço, né, temporal tão elevado, as coisas mudaram significativamente no mundo com relação a cenário externo, interno. Mas um ponto que teve lá atrás, que foi muito importante, foi uma frustração do mercado com relação à comunicação. O governo vinha falando sobre a apresentação de um pacote de corte de gasto, talvez a primeira sinalização de responsabilidade fiscal desde o início do governo Lula, e o mercado ficou na expectativa ali ao longo de 3, 4 meses sobre de que maneira esse corte vai ser feito. O governo, em vez de anunciar um corte de gasto, ele foi para a televisão e acabou fazendo ali quase que uma campanha eleitoral. Deixou de ser uma apresentação de corte de gasto e passou a ser uma apresentação quase que com uma tentativa populista
muito mais focado nessa questão da renúncia, né? Da renúncia fiscal, da diminuição de arrecadação por conta dessa isenção. Então, acho que o grande problema ali acabou sendo a comunicação do governo. Você frustrou o mercado com relação a uma expectativa que tinha sobre um programa de corte que não aconteceu. Dezembro... O timing ali de ter casado tudo, então. Perfeito. Além disso, dezembro, historicamente, é um mês de dólar mais forte, né? De uma moeda local mais fraca. As empresas aqui no Brasil precisam enviar recursos para as suas matrizes, fazer distribuição de resultado, e isso joga um pouquinho o dólar para cima. De lá para cá, o que aconteceu? A gente teve um dólar mais fraco no mundo todo. Toda essa questão que está acontecendo nos Estados Unidos de alteração de tarifa fez com que o dólar desvalorizasse frente a todas as moedas globais. Está certo que hoje o real é uma das melhores moedas do mundo em termos de performance em 2025, mas o dólar está mais fraco com relação a todas as moedas. Tá? E com relação à questão da renúncia, isso é uma preocupação, porque eu estava comentando até da questão fiscal, e você precisar diminuir gasto tem a ver também com a ótica de receita, né? Resultado final. Então, se o mercado tem uma expectativa de que o governo precisa fazer alguma coisa para diminuir os gastos, quando você anuncia um pacote, ou você anuncia um programa, talvez ali até era uma promessa de campanha de Lula, a gente entende, isso seria discutido, seria apresentado em algum momento, e o governo tentou acelerar isso agora, porque o governo está no menor nível de popularidade, acho que do Lula nunca teve tanta desaprovação quanto agora. Então, você faz uma renúncia de arrecadação de cerca de 27 bilhões. Da onde que isso vai ser compensado? Eu acho que o grande ponto, e o dólar não estressou ontem, é porque existe uma confiança no discurso recente também do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que ele só vai votar isso se tiver muito claro e objetivo alguma compensação do outro lado. Então, desde que o Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara, ele vem dando, na verdade, muitas declarações, muitas entrevistas, Felipe, trazendo esse conceito de responsabilidade. Então, se de fato não tiver uma compensação desses 27 bi de renúncia, para o final da conta ser quase zero ou muito próxima de zero, existe a expectativa de que esse projeto não passe por enquanto. Perfeito. E você trouxe agora, né, um contexto e esse olhar também para os fatores externos, né? E eu queria ampliar um pouco isso, Carlos, te ouvindo sobre como é que você avalia, né, a taxa Selic, se a gente compara Brasil, mas outros parceiros comerciais. A gente teve ontem também a super quarta, né, com a taxa dos Estados Unidos, também dados do Japão, colocar a China nessa conversa também. Qual que é a correlação que você faz entre as taxas em cada um desses lugares? Acho que o mundo pós-Covid ele enfrenta um problema muito similar. Tá? É um problema de inflação mais elevada por N fatores, uma dinâmica de consumo até diferente no mundo todo. E todos os bancos centrais eles têm essa missão de elevar os juros ou manter o juro num patamar mais elevado para tentar fazer esse controle de inflação e a economia global voltar a um processo mais estável. O Brasil foi um dos primeiros países a iniciar esse processo, né, de retração, de aumento de juros lá atrás, com o Roberto Campos Neto ainda como presidente. E por mais que ele tenha sido pioneiro em fazer isso, né, a gente tem uma experiência maior do que Estados Unidos e Europa de controle de inflação, a gente, nesse momento, está na contramão. Tá? Estados Unidos manteve juros, hoje o Banco Central da Inglaterra também manteve juros, os juros no Japão também se manteve inalterado. Então, assim, todos os bancos centrais como um todo têm sinalizado ali a preocupação com o reaquecimento de economia, a preocupação com a inflação, mas eles estão hoje no momento de manutenção. Estão tentando entender o que vai acontecer com a economia para frente. E o Brasil voltou a crescer. Por mais que o Copom tenha dado uma sinalização de diminuição desse ritmo de aumento. Sim. Na semana que vem vai sair o comunicado, né, a ata como um todo. É muito importante a gente analisar a ata para entender um pouco mais no detalhe o que foi discutido, de que maneira foi discutido, mas muito provavelmente depois de 3 altas de 1%, isso deve desacelerar para algo próximo de 0,5%. Então, a gente começa também a sinalizar que parece que estamos no próximo do final desse ciclo de alta também. Felipe. Carlos, uma coisa que eu sempre fico muito
curioso, atento, na verdade, é com a nossa meta de inflação. Essa meta de 3% é uma meta que a gente sabe que é meio para inglês ver, né? Quer dizer, a gente praticamente nunca conseguiu cumprir. Como é que seria a reação do mercado se o governo aumentasse essa meta para 4%, por exemplo, que seria uma meta mais factível? Se você pensar que nos Estados Unidos a meta é 2%, os Estados Unidos, o tamanho da economia dos Estados Unidos, né? Juros a 4,25, a gente viu ontem, 4,25, 4,5%. Brasil com taxa de 3%, Estados Unidos taxa de 2%, União Europeia taxa de 2%. Será que o Brasil tem capacidade de ter uma taxa de 3% mesmo? Será que isso é realista ou será que a gente está sonhando com uma economia que a gente não tem e que a gente deveria ter um pouquinho mais de flexibilidade justamente para não ter que dar um remédio tão forte quanto os juros aí a 15% que está sendo esperado até o final do ano? Foi perfeito. Assim, na minha opinião, a meta de inflação nesse 3% para o Brasil é quase que utópico, Felipe. A gente tem os Estados Unidos com uma inflação hoje, a meta de 2%, mas uma inflação muito próxima de 3%. A gente tem a Inglaterra trabalhando com uma inflação em quase 4%. Então, a gente olhar o Brasil e botar um objetivo de inflação em 3% me parece utópico e até se você for pegar o histórico desde o Plano Real até agora, a média é quase que o dobro disso. Então, me parece fora de tom. A questão é muito time, né? A gente está num momento em que exige uma sinalização de responsabilidade de longo prazo maior do governo. Eu acho que essa meta precisa ser revista. Está fora de contexto, fora da realidade, mas acho que hoje isso poderia ter um impacto ruim dentro do mercado. Quando você precisa que o governo dê sinalizações de responsabilidade, de austeridade e tudo mais, você mudar a meta pode passar a sensação de que, poxa, eu estou tentando justificar ou estou tentando melhorar ali o que eu posso fazer de errado, né? Ganhar espaço para fazer mais coisas erradas. Então, eu acho que o time hoje seria ruim fazer essa discussão. Eu acho que amplamente também isso é entendido pelo mercado, tá? Talvez que o mercado não apoie isso, nesse momento poderia ser algo negativo, mas eu acho que a gente precisa rever essa questão da meta de inflação, até porque, diferentemente de outros bancos centrais, o Fed, por exemplo, ele tem como obrigação e como grande objetivo fazer o controle de inflação, mas ele também tem a responsabilidade com a atividade. Aqui no Brasil, a gente tem o objetivo, o Copom tem um único grande objetivo: jogar a inflação para próximo da meta ou dentro do range da meta ali. E aí entra o que você comentou. Se o Copom não tem como obrigação, o comitê não tem como obrigação se preocupar com o mercado de trabalho, com o aquecimento da economia, em alguns momentos esse remédio vai ser muito, muito forte, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, em alguns momentos, essa dose muito apertada, esse remédio pode se transformar no veneno. Então, acho que o Comitê de Política como um todo está fazendo o papel dele. Ele, como diz, né, está jogando com o regulamento embaixo do braço, preciso jogar essa inflação para baixo. Não vou discutir se a meta é realista ou não. Preciso fazer isso, então preciso elevar juros. Muito provavelmente, se a gente tivesse essa responsabilidade de atividade econômica também no Copom, talvez a gente estaria no momento de juros mais próximo dos Estados Unidos, Europa, que seria um nível mais de manutenção. Tá? Eu acho que a gente precisa realmente rediscutir a questão da meta, porque esse 3%, olhando a realidade, me parece utópico. Nath, só um complementinho para o Carlos. Carlos, você acha que se fosse um governo de direita, por exemplo, o mercado veria isso com um pouco mais de bons olhos, assim, aceitaria um pouco melhor essa decisão? Eu acho que o mercado ele daria o benefício da dúvida, tá? Acho que o mercado financeiro ele não deu o benefício da dúvida desde o início do governo Lula, não deu esse benefício, mas também o governo em momento algum quis ou fez por onde ganhar algum tipo de confiança. Então, eu acredito que a narrativa muda, por mais que o movimento seja parecido, mas se por um acaso a gente tivesse outro ministro da Fazenda, um que fosse mais próximo do mercado, ou um presidente que conversasse melhor com o mercado financeiro, essa iniciativa de correção de meta de inflação poderia ser visto de maneira técnica. Olha, está errado e a gente vai fazer esse movimento. Eu acredito que como a relação mercado e governo, e eu acho que dos dois lados tem exagerado na intensidade dessa discussão. Mas nesse momento, esse tipo de discussão, em vez de talvez ser interpretado pela ótica
técnica, ele poderia ser interpretado como, poxa, eu preciso de uma brecha para gastar mais, para ter uma inflação maior e não sobre a ótica técnica. Poderia ser entendido, né? Estão desvirtuando ali, Perfeito. Né, o negócio. Ô Carlos, e para a gente finalizar, você mencionou, né, que tão importante quanto o que a gente teve ontem, né, da divulgação, da reunião ali do Copom, é a ata que vem depois, e quero saber então qual que é a expectativa do mercado financeiro em relação a essa ata. Vocês estarão atentos a que tipo de sinalizações ali? O mais importante é ver se dentro da ata vai vir algum guidance para as próximas reuniões. Tá? O que saiu no comunicado junto com a decisão foi um aumento de menor magnitude para a próxima reunião. Hoje não tem consenso dentro do mercado, tá? Diferentemente do que a gente viu no segundo semestre do ano passado, que era quase que um mercado com expectativa muito alinhada com relação à decisão, eu não enxergo isso para as próximas. Tá? Então, essa alta de menor intensidade, o que mostra? Olha, vai ter uma redução menor do que 1%. Mas o quão menor do que 1%? Então, hoje tem alguns bancos trabalhando com 0,75%, alguns bancos comentando ali na questão do 0,5%. Está totalmente aberto a outra reunião, né, a reunião de julho, mas acho que vale prestar atenção na ata se essa encomenda, entre aspas, de menor magnitude para a próxima reunião, vem com algum tipo de asterisco, alguma observação ali, porque talvez o Copom ele tenha essa sinalização, mas ele traga a informação de que é importante, que seja importante acompanhar a dinâmica da economia. Exato. Se a gente começar na verdade, continuar mostrando como foram os últimos dados de atividade econômica vindo bem abaixo do esperado e a expectativa de inflação um pouco mais alinhado com a meta, pode abrir uma brecha ali para que o Banco Central revisite esse guidance e essa encomenda, tá? Então, acho que é muito importante acompanhar de que maneira eles vão lidar com a questão da próxima reunião e se vão dar alguma sinalização para a reunião de julho. Acho que o correto seria não dar guidance para julho e trazer, assim como o Fed vem sinalizando nas atas lá nos Estados Unidos, é que falar que a economia está muito volátil, os dados estão mudando muito. Então, o mais correto é falar o seguinte, olha, a gente vai ser diligente, acompanhando os dados e a gente vai tomar a melhor decisão com os dados que a gente tem no momento. Porque em 2, 3 meses a gente está tendo amostras de como as coisas podem mudar, né, Carlos? Perfeito. Tá certo. Quero agradecer demais a participação, a entrevista super esclarecedora do Carlos Rotz, sócio fundador da A7 Capital, aqui no Money Times. Muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Prazer o nosso. Boa tarde, Carlos.